Olá, estamos começando mais um programa Entre Elas. Esse programa especial do Dia das Mães, lembrado neste mês de maio. E vamos falar das mulheres que estão iniciando sua caminhada como mamães, as mães de primeira viagem. Nossas convidadas, bem-vindas. Então, a Milena Lucchesi Vieira, que é hipnoterapeuta com foco na maternidade na mulher e também realiza cursos nessa área. E também mamãe da Ana Clara, da Flor e do Martim, a vereadora Denise Pessoa, servidora pública, arquiteta e mamãe do Eduardo. E também apresentando comigo esse programa, a jornalista Vânia Marta Speiorin. Então, nossas convidadas sejam bem-vindas e vamos tentar falar no programa de hoje sobre os processos da maternidade, que são gestação, parto, puerpério, amamentação. Eu falei? Amamentação. E os primeiros anos de vida, que é quando as crianças ainda são muito dependentes das mamães e precisam bastante delas, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da experiência pessoal das nossas convidadas, né? Como é que foi quando vocês decidiram ser mamães? Se vocês estavam preparadas? Como é que foi a experiência de vocês? Como é que foi essa vivência? A gente quer saber um pouquinho, né? A Milena, talvez, de 3, né? Vamos começar primeiro pela vereadora Denise, que é uma só. A história é mais curta. A história é um pouquinho mais curta. A vereadora Denise, fala um pouquinho, né? Como é que foi quando decidiu ser mãe, como é que foi a experiência, como é que foi... É um desafio, né? Eu acredito que seja um desafio. Eu acho que exige coragem também para ser mamãe nos dias de hoje, né? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi, né? Bom, eu já estava no segundo mandato, né, como vereadora. A gente tinha recém-passado a eleição, né, em que eu tinha sido, então, reeleita novamente para o terceiro mandato. E aí, bom, a gente sempre pensa, de repente vamos esperar quando acalmar o tempo, né, ficar mais calmo, tudo, para ter um filho, para ter mais dedicação. Mas aí, se tu começa a esperar, tu não tem filho, né? E aí, a gente, bom, tem que encarar, né, afinal... eu estava com 33, 34, eu disse, não, tá na hora, né, vamos pensar sobre isso. E aí, na verdade, pensar, não, já tinha decidido, né, então agora vai ser. E aí logo eu engravidei, em novembro, aí, né, a eleição passou em outubro, em novembro eu engravidei. Então, e aí, claro, daí vem o próximo ano, tem toda essa questão do trabalho de conciliar, né, eu me lembro que no início da nova legislatura, o Felipe ia ser presidente da Câmara e ele queria que eu estivesse na mesa diretora, né? E a gente, todo mundo dizia, né, que não se fala a questão de gravidez no início e tal, né? E a gente fica meio assim, todo mundo queria, tu vai presidir a Comissão de Direitos Humanos. E eu, né, estamos colocando mais um monte de coisa, como é que eu vou fazer isso no ano que vem, se eu vou ser mãe, né? Vou entrar de licença, não tem como, né? E sempre você tinha esse desejo de ser mãe? Ou foi não. Uma coisa que foi surgindo? Foi uma coisa que vem sendo construída, né? Quando a gente é muito jovem, eu não pensava, nem me enxergava talvez mãe, sabe? Mas depois tu vai conhecendo, tu vai vendo, tendo outras relações. E aí comecei a ter vontade de ser mãe, né? E também muito pelo trabalho que a gente fazia aqui na Câmara já há bastante tempo, junto com o Nascer Sorrindo, né? Que a gente conheceu a Raquel, que também a Milena conhece, o pessoal, a Paula, as gurias. E a gente foi vendo como a maternidade muda, né? E como são as formas de maternagem, o parto como transformador. E eu pensei, eu não posso passar por essa vida sem parir. Isso foi uma constatação, assim, eu tenho que parir. Isso é algo que, para mim, eu não podia abrir mão de uma transformação dessa. E aí eu decidi que faria um parto normal, que seria a mãe. Um chamado, eu acho. Sim, não tinha como. Tu fizeste todo um parto humanizado. Tu teve uma preparação nesse sentido? Como foi essa etapa? Essa questão, eu li muito, né? Tudo que era vídeo nesse sentido, conversa, acompanhamento com doula. E aí tu acha, bom, a questão do parto normal estava tudo pensado, eu já sabia mais ou menos, teoricamente, o que iria acontecer, teoricamente. Mas aí, na prática, tu não tem controle, né? E para mim isso foi, acho que talvez a maior quebra de paradigma da minha existência, né? Aí é o filho e o corpo que te mandam. Não existe mais. Tu se entrega e deu, né? E como foi, assim, onde tu estava? Como é que foi esse momento?
O que acontece? A gente optou, eu fiz um parto domiciliar. E isso foi também algo que foi bem difícil de construir essa decisão, né? Não tanto por mim, no início eu achava que aquilo era muito... Os relatos que eu via e que eu conhecia, eu gostava bastante, achava que aquilo ali era para mim. Mas eu achava que eu não ia convencer o marido, né? Eu achava que eu não ia conseguir convencer ele. Mas foi uma vez que eu levei ele num grupo do Nascer Sorrindo, que inclusive a Milena estava e deu um relato. E aí ele decidiu que sim, que ele disse, vamos fazer em casa, né? E aí a gente teve o parto domiciliar. Então, com toda a experiência assim, vivida da forma mais entregue possível, né? Sem nenhuma intervenção, né? Da forma mais profunda também, né? Mas com acompanhamento médico presente? Com acompanhamento profissional adequado. Milena, acho que tu trabalha direto com isso, né? Não atua no parto, mas trabalha com hipnose para esse momento, né? Para a mulher. Como é que é o trabalho? Depois vamos falar também da tua experiência como mamãe, mas já que entramos nesse assunto, só para a gente já também falar um pouquinho disso. Eu trabalho com hipnose para gestação e parto. E num sentido geral de cuidados da mulher, num pós-parto ou, enfim, para a vida, né? Mas o meu foco de trabalho realmente é na gestação e parto. Há bem pouco tempo, eu, a Raquel, né, comentada pela Denise, e a Priscila, que todas nós se movemos em função, né, da maternidade mais consciente, da humanização nos atendimentos, tanto do parto quanto atendimentos de outros profissionais, né? A gente fundou um instituto, Árvore da Vida, Instituto do Bem Nascer. E a gente está se movendo bastante, esses encontros do Nascer Sorrindo que a Denise falou, agora são encontros do Bem Nascer com o Nascer Sorrindo. Então, existe todo um movimento de amparo e apoio com profissionais, né? Para dar amparo para essa mulher que decidir ter um parto humanizado. Eu até estava vendo alguns dados para o programa hoje e aí eu vi que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o vice-campeão mundial em cesáreas, né? Então, é uma coisa um pouco preocupante, porque, pelo que eu vi, elas representam 85% dos partos. E o número indicado é 15%. Então, o Brasil, nossa, faz muitas cesáreas. Então, parece que essa coisa do parto humanizado é uma coisa ainda velha, mas ao tempo relativamente nova, porque até então todo mundo estava se acostumando a praticar a cesárea, né? Aí no hospital e ter o filho, né? Então, é uma coisa... Antigamente, as mulheres era normal ter o normal, o parto natural. E é uma coisa que está sendo resgatada, eu acho, né? Sim. Porque as mulheres acho que sentem medo da dor, ou tem medo pelo bebê também, e por isso que acaba optando pela cesárea. Sim, sabe que existe um número, eu não sei ele de cabeça, mas das mulheres que querem parto normal, menos da metade, muito menos da metade, consegue ter. E o que se perde nesse caminho, né? O que está acontecendo nesse processo entre engravidei e eu quero um parto normal? O que se perdeu até chegar ao parto de fato, né? Então, o trabalho da humanização é realmente respeitar essa vontade da mulher. A mulher que tem os seus medos que paralisam ela e ela quer uma cesárea, ok. Mas do profissional falar para ela, deixar ela tranquila, né? E falar dos benefícios de um parto natural. E um parto natural bem assistido, né? Com a mulher sendo a protagonista do parto. Sem intervenções desnecessárias, sem cesáreas desnecessárias. Esse é o grande movimento, né? Porque a gente vê mulheres que chegam aos médicos e eles alimentam muito tudo que elas já estão começando a sentir. Então, é um momento de fragilidade, é um momento de perda de controle. Acho que essa é a maior quebra, realmente, de tu ter um filho, assim. Em poucas situações, assim, eu sempre digo que eu não vejo outra situação que tu esteja tão sem controle de nada quanto tu esperar um filho nascer. O meu terceiro filho, eu fui quase a 42 semanas. Todo mundo diz, vem antes, Até 40, né? todo mundo fala, né, que vem.
A primeira foi 40, a segunda 39 e o terceiro foi quase 42. E eu digo que a minha maior lição, cada filho eu aprendi uma coisa muito, né? E do terceiro foi muito isso. O quanto a gente quer controlar as coisas e o quanto é importante a mulher passar por esse processo, porque a maternidade é uma coisa sem controle. E, na verdade, a gente não precisa exercer o controle, né, com os filhos. A gente pode só acolher quem eles são. E isso é muito lindo, ter esse entendimento. Todo esse processo, que é o natural, que deveria ser assim, ele tem um porquê de existir, né? Nós somos animais, né? E como todos os animais, a gente, quando vai para esse momento de parir, quer um cantinho, quer ficar sozinha, quer uma luzinha baixinha, ser respeitada, né? Ser acolhida, que é um momento de fragilidade. Então, é bem importante todo esse movimento que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo aqui. A gente teve o pioneiro do Dia das Mães também, né? Quanto importante era a foto do parto da Flor, eu estava ali. O quanto é legal ter esse movimento à mostra para todo mundo, porque todo mundo diz, parto domiciliar, parto humanizado, é frescura, é moda. Não é moda, é uma necessidade real. E conta pra nós, assim, tu já tinha esse pensamento antes? Como é que surgiu, né, esse pensamento durante tua gravidez, antes de engravidar? Como é que foi? Como é que foi essa preparação? Eu sempre me imaginei mãe. Desde pequenininha, assim, a minha brincadeira favorita era ter filho e tal, toda essa história. E aí, eu casei, enfim, e eu tava bem desencontrada profissionalmente e tal, e eu disse, bom, eu não sei o que eu quero profissionalmente, mas eu sei o que eu quero pessoalmente, vou ser mãe. E aí eu fiquei 2 anos tentando engravidar da minha primeira filha. Foi um processo bem difícil também, por um atendimento muito despreparado, porque tu tá lidando com uma expectativa muito, muito sensível, né? De todo mês a mulher ir lá, eu fiz vários tratamentos, então cada negativo, né? Eu ficava muito decepcionada e, enfim. No programa anterior a gente falou sobre quando o filho não vem, né? Então tu tem que lidar com muito mais comum do que a gente pensa, Claro, né? claro. E é um processo que agora, olhando, ele é até engraçado, né? Enfim, tudo... tem que... todo dia tu vai lá e transa. Aí um dia sim, um dia não. Aí bota a perna pra cima, bota a perna pra cima. Aquela função, assim, né? O meu marido fala que... A vereadora Gladys nos falou dessa experiência que ela vivenciou. E olhando quem muito ela disse assim, quem me mandava era o médico. Não tinha mais uma forma natural, né? Hoje sim, hoje tem que acontecer, não importa, tá cansada, não. Né? Enfim, então passei por todo esse processo, engravidei da Ana Clara. E aí eu comecei a procurar meios de ter um parto natural. E eu ouvia muitos relatos de partos normais, hospitalares, e relatos assim que me arrepiavam. Um dia eu fui com a minha filhada no pediatra e a minha prima, né, falou pra ele, essa aqui, tá tentando engravidar, vai querer parto normal. E ele disse, mas tu é louca? Nem consegue, olha teu tamanho. Tu nunca vai ter um filho de parto normal, capaz de nascer... Usou algum termo, assim, retardado, alguma coisa desse gênero. Nossa. Ok. A opinião dos outros sempre acham que sabem mais, né? E aí eu fui procurar, e aí achei o Nascer Sorrindo, né, no Facebook. Entrei em contato com a Raquel. E quando eu conversei com ela, eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Legal, o nosso tempo tá acabando, então eu vou encerrar esse bloco. E daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre gestação, amamentação e os outros processos que envolvem a maternidade. Fique com a gente, até daqui a pouco. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Voltamos com o programa Entre Elas. Estamos falando hoje sobre as mamães de primeira viagem. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre o parto, também das experiências das nossas convidadas. E vamos falar agora um pouquinho sobre a gestação, né? Que é, principalmente da primeira gravidez.
que é um pouco, a mulher fica um pouco assim, desconfiada, digamos, né? Tudo que acontece, que é uma coisa que não poderia acontecer, e já vai pro Google, já fala com o médico, e já... Né? Então, a gente quer saber, assim, como é que é a gestação, né, das nossas convidadas? Como é que foi a gestação? Vocês ficavam apreensivas, a gente escuta os 3 primeiros meses, não pode contar pra ninguém, e pode acontecer alguma coisa, né? E aí fica um pouco, assim, nessa ansiedade, será que não poderia estar acontecendo isso? Vou procurar na internet. A internet acho que nem sempre é o melhor lugar de buscar informação, né? Mas é o que todo mundo busca. Então, como é que foi pra vocês? Foi assim? Foi um pouco diferente, né? Não, foi mais tranquilo? Foi. Não, né? Não tem. Primeiro, sempre fica buscando informação, né? Então, assim, eu peguei muito livro para ler, filme para assistir, encontros, né, de mulheres para ir. Tem algum que tu indica, algum filme? O Renascimento do Parto, né, que hoje já tem 3, tem o 1, o 2 e o 3. O 2, inclusive, fala sobre a violência obstétrica, né, que é o porquê de tanta cesárea, que é bem interessante. Mas o Renascimento do Parto, ele é transformador, né? Livros, a gente... A da Laura Gutmann, a Maternidade. O Encontro com a Própria Sombra, que é ótimo. Aí tem os do Ricardo Jones, Então tem vários, assim. Esse, a Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, ele é muito bom para te entender o que vai acontecer contigo no puerpério, né? Tipo, depois, no pós, né? Então ele é bem... a quarentena, né? O puerpério, né? A quarentena, o pessoal conhece. Não, ele vai ter uns 2 anos, viu? Não é só... Na teoria, o aspecto mais psicológico do negócio. Na prática, vai um pouquinho mais. Vai mais. Até tu se restabelecer novamente. Eu agora que consigo... O meu neném tá fazendo quase 2 anos, né? E é agora que eu consigo assistir um filme, gente. Eu tô achando fantástico isso. Ler um livro em, sei lá, né, em 2 finais de semana, isso é uma coisa que não acontece mais. O puerpério é a fase que a gente chama que é o tempo da mulher se recuperar para voltar ao momento dela não grávida, como ela era antes, né? E a gente sabe que afeta bastante o emocional, porque acho que mexe muito com os hormônios, né? Sim. Passaram por isso. Eu tô passando, não sei se tu ainda tá. O meu mais novinho tem 10 meses. Nossa, então tu tá, né? Acho que no terceiro a gente já fica meio vacinada do puerpério, assim, né? Mas ele acontece, claro, e ele é bem mais intenso no início, né? E aí existe toda essa alteração hormonal, mas também existe toda uma questão psicológica, né? Porque tu tem uma transformação de vida muito grande. Por isso também é tão importante ter o processo, o trabalho de parto, né? Tu receber aquele bebê, porque tu recebe uma força junto, tu vê que tu tem uma força que não sabe nem de onde vem, assim. E é importante resgatar essa força para te passar esse momento, porque tudo é muito novo, tudo é muito desafiador. Tu tem um bebê ali que depende de ti completamente, às vezes o amor não nasce junto, né? Nasceu o bebê, morri de amor. Às vezes tu não sabe o que fazer com aquela criança. Tem muitos relatos de mulheres que se veem assim e se culpam, né? Eu não amo, eu olhei o meu bebê e não senti aquele amor mágico, essa mágica não aconteceu. Porque é uma fantasia da maternidade. A maternidade real é um pouco diferente disso. O amor é construído. Ele é lindo, ele é enorme, ele é gigante, o amor que a gente tem por um filho, mas ele é uma construção. De mãe de primeira viagem para mãe de terceira viagem. O que assim, a gente tira daí, assim, de aprendizado, que tu pode aplicar no terceiro, né, na terceira gestação, assim, e que, pelo fato de ter passado por 2, já teve essa lição. O que tu aprendeu e aplicou? Eu acho que a principal lição que eu tive nesse processo de 3 filhos é lidar com as minhas expectativas. E não imprimir neles o que eu quero. E isso é um processo muito difícil de fazer, porque a gente vive numa sociedade que ser criança é muito difícil, né? A criança não pode gritar, não pode correr, ela não pode ser criança. Sabendo que é o direito, brincar é um direito. Sim. Assegurado. A gente vai nos restaurantes, as pessoas olham com cara feia, porque tem uma criança que deu um grito ou que tá chorando. É muito complicado ser criança no mundo que a gente vive hoje. E a gente botar um vidro ao redor assim e dizer, não, eu vou acolher o meu filho como ele é. Se ele tá chorando, não importa se as pessoas estão olhando com cara feia, é o meu filho, eu vou fazer o que o meu coração me pede para fazer.
Então, lidar com as minhas expectativas, acolher essa criança e dar essa liberdade de ser quem ele é, eu acho que é o principal, assim, E tudo isso mudou tudo na minha vida, né? Esse olhar mudou a minha prática profissional, a minha maneira de viver, de olhar e de conversar com as outras pessoas. Foi a maior lição da minha vida, os maiores professores que eu tive na minha vida são os meus 3 filhos, diariamente. Sobre ti mesmo e também sobre a vida, né? Isso, sobre Sim, é um autoconhecimento. É um autoconhecimento gigante. E é aquela história, né? A gente fala muito isso, se indispôs com uma pessoa, ficou com raiva da outra pessoa, né? Olha pra ti, o que tá falando de ti essa raiva, né? Porque é em ti que essa raiva tá sendo gerada. Tu tem isso pelos teus filhos. Às vezes tu tem raiva do teu filho, às vezes tu tem ódio, às vezes tu tem muito amor. Então o teu filho tá falando sobre os teus sentimentos. É tu que tá tendo algo sobre aquilo. O teu filho tá jogado no chão, mas é tu que tá enlouquecido porque, né, o que os outros vão pensar, meu filho tá no chão e tal. Eles falam sobre a gente. Eles apontam diretamente pra gente olhar com um olhar de autoconhecimento. É muito legal. E essa mistura de sentimentos é normal, pra falar a verdade. A gente que às vezes caracteriza como diferente. Sim. A gente sente às vezes e não tem como esconder. Sim. E a amamentação, meninas, né? O que a gente vê, né, assim, às vezes na internet, as imagens, nas revistas, parece que é tudo tão natural, né? Que uma criança já sai, já vem mamar e tudo certo, não dói, né? Plugou e... Parece, Tomada. Parece, a imagem que tem, né? Que é super natural, né? Que já é um talento nato, digamos, Ninguém da sabe mulher. que precisou tirar leite dali antes ou depois, quantas vezes. Pra mim, eu disse... Para o parto normal, teoricamente, eu sabia todo o que ia acontecer, o procedimento teórico, e na prática, depois, eu me entreguei, deu, né, e foi. Mas a amamentação, eu não tinha, acho que... Ninguém me disse que ia ser difícil, sabe? Eu me lembro que eu peguei e eu perguntei para minha médica, eu disse, mas e para amamentação? Porque tinha gente que dizia, né, tem que preparar o peito, tem que fazer, né, sei lá, estrear com buchinha, essas coisas, né? E aí eu fui perguntar para ela, disse, tu tem peito, não tem? Eu disse, sim, né? Então, depois resolve. Eu disse, então eu não sei por que estão me preocupando, então deve ser super fácil, né? E aí quando eu fui conversar com o pediatra me perguntou, tu vai querer amamentar? Eu disse, oi? Como assim tu vai querer amamentar, né? Eu disse, por que ele tá fazendo essa pergunta? Né? Eu achava que isso era natural, óbvio. Daí eu disse que sim, daí ele... Não, mas tudo bem, eu já vou deixar uma receita para o leite complementar, né? O complemento, que é a fórmula. Sei lá, né? Fiquei meio assim. Mas daí depois, quando nasceu o Eduardo, a gente teve a oportunidade de ficar aquela primeira hora com ele no peito, né? Que a gente chama de hora de ouro, né? Que ajuda na questão da amamentação. Aí que começou tudo a insegurança, né? Não tem bico do peito, o peito é plano. Daí tu já não sabia mais. Daí tinha gente que dizia, não, tem que ter bico pra criança pegar. E a criança não pegava o peito. E aí, não desceu o leite, demorou, claro, né? Mas será que a criança... Daí começa todo mundo da família, né? Mas será que a criança, né, não tá com fome, só com colostro, é muito fraco? E aí vai, né? E aí, vários mitos. Vários mitos e tu não sabe, né? Ninguém te falou. E aí vem com a história dos bicos de silicone. E aí vem com inventa um monte de coisas que a indústria inventou para te conseguir dar mamar, que na verdade tudo prejudica, de nada ajuda. E aí, até que daí tu vai e busca alguém que realmente estuda isso para te ajudar, né? Eu tive a ajuda de uma consultora de amamentação. E aí ela me ajudou, sim, a tirar tudo isso e conseguir fazer realmente, né? Mas foi difícil para pegar, fazer o nenê pegar realmente. Machucou o peito, era inverno, machucou muito, e não cicatrizava. Tive que fazer tratamento com laser para conseguir cicatrizar. E amador insuportável, quase. Cada vez que tinha que mamar, era aquela coisa assim, né? Tipo, ficava toda dura, toda tensa, parecia que eu tinha levado uma surra, né? Cada vez que eu não sabia se eu chorava mais ou a criança, né? E o Eduardo mamou até que idade? Ele mama ainda. Ele ainda mama. Porque, pelo que eu vi, então, a criança mama até os 2 meses, 2 anos, mas como complemento daí, isso, né? Geralmente, né?
É 6 meses exclusivo, né? 6 meses exclusivo. E depois, até os 2 anos no mínimo, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Que daí já come, já tem outra alimentação, né? Mas o leite... e aí, claro, esses 6 meses tem toda aquela coisa, né? Mas tu não vai dar água pra criança, mas tu não sei o quê. Mas daí vem as avós, né? Porque mas eu o leite, dava... naturalmente, já tem nos primeiros meses, ele já tem toda a substância necessária, todos os nutrientes. O leite compensa a água, compensa tudo. Até Ela um tem ano de água. idade, o leite supre todas as necessidades que a criança precisa, mesmo que ela não coma. Até um ano de idade. Até um ano. Tanto que depois eu fiz a introdução alimentar do Eduardo no método BLW, né? Que é um de experimentos da comida. Ele comia pouco, na verdade. Ele mais brincava com comida e conhecia a comida, né? Que é tipo, tu não dá mais tudo esmagadinho, tu dá os pedaços grandes pra criança reconhecer, tipo, o que é uma laranja, o que é um chuchu, o que é saber o que é, porque senão fica tudo uma cara de igual, né? Tudo esmagado, fica tudo... Tu não sabe mais o que é o alimento. E ele não sabe o gosto, né? Sim, mistura, tudo... O gosto se mistura. Tá formando o paladar ali, né? então a gente eu fiz essa forma de introdução. Então ele se alimentava muito mesmo pelo leite, né? O leite materno era o alimento principal, o resto era... Mas ele tá mamando até hoje, né? Hoje tá mais tranquilo, mais ou menos, né? Tem noites que a amamentação cansa. Que ainda cansa. E, Milena, como foi pra ti? Foi os 3 que conseguiram mamar, os 3 filhos? Teve mais dificuldade? Como é que foi? Os 3. Pra mim, a amamentação é um grande desafio. Eu digo que mais difícil do que parir é amamentar. Na minha experiência, né? E é uma dor realmente, assim, é uma dor... O bebê vai mamando e tem aquele bico que tá doendo, e aí o útero que tá contraindo, né? Porque daí o hormônio tá sendo produzido e tá contraindo o teu útero para ele voltar ao tamanho normal. Então, é uma dor no útero, uma dor no peito, uma dor no coração e uma apreensão, assim. Pra mim, amamentar foi um desafio muito grande. E uma coisa bem importante, né, que a Denise falou, o quanto a gente tem informação errada, quanto a gente não está preparado para o pós-parto, nem para o parto, mas muito menos para um pós-parto, para essas questões de amamentação. Então, o quanto é importante procurar uma ajuda especializada ou ter grupos de apoio, procurar profissionais que falem da maternidade real, assim, né? E preconceito, vocês sofreram um preconceito? Porque a gente escuta relatos de preconceito das mulheres que amamentam, assim, né? Quando tu amamenta uma criança pequena, é bonitinho, né? Agora, quando a criança vem correndo grande, assim, e já vem mamar a mãe, aí tem gente sempre que olha assim, tipo, tu vai dar mamar pra esse guri desse tamanho. Sim. Enorme. Sim, né? Então, assim, as pessoas não estão acostumadas com nenês que caminham e mamam. Só com pequenininho, né? Tu acha, Milena, que sentiu algum preconceito mais em público? Sim, eu sentia alguns olhares, não sei o que queriam dizer, mas olhares que fugiam de um olhar de observação, assim. Então, eu sempre, quando eu amamentei em público, assim, sempre levava um paninho, assim, e é aquela coisa... A gente já tem isso, né, introjetado na gente, então a gente vai meio que se escondendo, assim, né? É todo um trabalho de quebrar isso. Amamentar também é uma quebra de muitas coisas. Eu acho que ele fortalece muito o vínculo entre a mãe e o filho, né? A amamentação fortalece esse vínculo, que claro, já é grande. Porque amamentar já não é só, né, alimentação, né? É a confiança, né? O Eduardo, se ele tá inseguro, ele vai mamar. Se ele tá triste, ele vai mamar. Se ele tá com dor, ele vai mamar. É mamar pra tudo, né? É isso aí. Então tá, estamos encerrando mais um bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí. Logo mais teremos mais o programa Entre Elas sobre maternidade. Até já. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Voltamos com o programa Entre Elas. Vamos direto para uma leitura de um livro, que a gente sempre traz um artista em todos os programas, né? Uma artista mulher. E no programa de hoje escolhido é o livro Revolução Laura,
da política e também jornalista brasileira Manuela Dávila. A Vânia vai ler um trechinho para nós desse livro, que ela fala um pouquinho da experiência dela como mãe da Laura, né? As vivências que ela teve. Então, Vânia... E detalhe, a Manuela Dávila, então, foi candidata a vice-presidente e ela falou de toda a trajetória dela com a filha que acompanhou toda a campanha. Pequenininha, né? É pequenininha e a Laura ainda é uma criança pequena e a Manuela esteve recentemente lançando. E eu separei uns trechos, uma partezinha mais poética e outra parte bem real. E eu acho que é interessante falar do relógio biológico que ela escreve nos seguintes termos. Aos 31, apaixonada, pensei algo que muitas mulheres pensam, em função do chamado relógio biológico. Que, na verdade, mais do que um tema relacionado à questão biológica em si, é um grande relógio da sociedade machista. Dessa sociedade machista sobre nós. Pensei, se meu namoro com esse cara, do Kallendecker, não der certo, talvez não tenha tempo de começar tudo de novo outra vez e ter filhos. Talvez ele nem queira ter outro filho. Então, ele já tem um filho, gente, para quem não sabe. Então, fiz, sem avisar a ninguém, uma consulta com minha gineco para saber como funcionava congelamento de óvulos. Não precisava ainda me preocupar com isso, ela me disse. Me disse depois de um exame de sangue. Eu nem sabia que isso existia. Ainda bem, porque eu também não teria dinheiro para óvulo nenhum. Custa bem caro. Nesse ato quase automático, percebo 2 traços de minha personalidade. Primeiro, a dificuldade que eu tinha de embarcar numa história de verdade com alguém, de me entregar. Eu não queria me sentir obrigada a ficar com alguém para ser mãe. E não queria falar com Duca porque, para mim, aquilo significaria que ele poderia se sentir pressionado. Segundo, sempre tento prever tudo e sempre prevejo com resultado negativo para mim. Plano A. Fico com ele e ele não quer ter filhos. Plano B. Fico sozinha e já estarei mais velha e sem condições de engravidar e ter filhos. Eu estava errada em todas as possibilidades. Que bom. Esse é um relato que ela faz, eu acho tão interessante, porque tu vai criando várias expectativas, vai criando ilusões que às vezes não precisariam, mas acho que é natural do ser humano. E aí, então, nasceu Laura, e ela até fez um textinho poético para a filhota, que diz o seguinte: abraça o mundo, sente como se cada parte do mundo fosse parte de teu pequeno corpo. Vai sentir dores, porque o mundo dói. Vais viver amores, porque existe amor por toda parte. Abraça teu coração ao mundo, filha. E por fim, lógico, uma parlenda, que ela inicia a obra com essa parlenda, e tem muito a ver também com esse tempo de mulher, esse tempo de mãe, quando ser mãe, que momento ser mãe, né? Essa mãe de primeira viagem, essa mãe de terceira viagem, nem a Milena. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Essa parlenda, ou também trava-língua, como alguns dizem, é o nome que se dá para esses versinhos, normalmente usado na infância para brincar com a palavra. Então, que esse tempo de mãe de primeira viagem se prolongue, vereadora, para a senhora ou para a mãe de terceira viagem. E Cris, talvez se animem. Uma nova mãezinha vem por aí. Tu, Mônia, também, né? Eu também, lógico. 2 mães para serem mães, né? A gente, no fundo, eu estava brincando com a Cris que acho que a gente já é um pouquinho mãe, né? Em todos os seus atos. Acho que já nasce é uma parte que já nasce com a mulher, né? A gente brinca de boneca, a gente tem bichinhos. Cris, mas tu sabes que a maternagem, porque tem a maternidade e a própria maternagem, a maternagem pode ser exercida também pelo pai. Os pais também são, de certa forma, mães, eles geram coisas. E, aliás, os artistas também são pais e mães dos seus produtos. Quando a gente gera uma obra, um texto, a gente nada mais é do que fazendo a gestação disso.
Pra te ver, todos temos uma experiência de maternagem. Eu acho que a gente falou bastante do programa já dos desafios, né? Das coisas que fazem a gente se superar também, se descobrir. Eu acho que vamos falar um pouco também da visão, né, mais bonita, digamos, né? Do descobrimento de um novo amor, do descobrimento de uma força da mulher. E, Cris, eu quero aproveitar a tua pergunta também sobre a barriga. Sabe essa coisa assim que a gente, embora a gente já... Como é que é isso? De ter uma barriga e ela vai crescendo, diferente do normal. Como é que esse contato? Eu tenho curiosidade. De sentir uma pessoa dentro de ti, né? Como é que é? Eu também tenho curiosidade. Isso, eu acho mágico, assim, né? Eu acho que foi o período também que a gente mais chora, né? Tudo a gente acha lindo, a gente fica sensível à flor da pele, né? Chora propaganda de margarina, de qualquer coisa, a gente tá chorando, né? Mas ele muito bom, assim, tu sentir essa transformação dentro de ti, essa vida que está sendo construída dentro de ti. Eu optei em eu fazia exercício físico, eu fazia pilates, né? Eu fiz, inclusive, depois que o Eduardo nasceu, eu fazia com ele, né? O pilates mamãe e bebê, então, com ele junto, né? Então, eu prendia no corpo e a gente fazia as aulas juntos. Eu acho que nunca mais estar só, né? Depois que tem um filho. Não, né? depois que tu tem... Na verdade, quando tu já tá grávida, tu já sente que tu já não tá mais sozinha, né? Então, isso E é pra sempre, né? É pra sempre. Todas as outras relações parece que elas podem deixar de existir, mas aquela secundárias. Aquela ali não, aquela ali e é muito louco, assim, porque aquela vida ela vai depender de ti por muito tempo, né? Porque o ser humano é o único mamífero que nasce e não sai caminhando, né? Então, ele depende de ti. Ele vai, no mínimo, aí quase um ano, ele vai ficar, né, no colo. Então, eu optei, né, em sempre sentir meu coração e seguir o meu coração. Mesmo que o resto da sociedade quisesse colocar regras, né? Não bota no colo, porque vai dar manha. Não, eu pego no colo, né? Então, essas coisas assim, a gente vai construindo. Essa questão da fidelidade, de entender ele, assim, tu sabe o que ele... No início, tu acha que tu nunca vai entender aqueles choros, né? Chora assim, meu Deus, tá chorando por quê? É uma outra língua, né? É um código que a gente não me diz decidou. o que que tu quer. Ele chora, tu não sabe o que... Mas agora, tu já sabe a forma, se tu fizer tal coisa, tu sabe que ele vai fazer tal coisa. Né? E essa questão do espelhamento, né, dele te dar uma resposta de alguma coisa do que tu sente, isso também é muito mágico, assim. Ele ficou brabo. Bom, ele ficou bravo porque eu estava respondendo uma mensagem no celular em vez de estar brincando com ele. Então, sabe, tu tem que estar... reativo, né? Tu tem que estar. Ele cobra muita verdade, muita entrega. Então, ele te aperfeiçoa muito, né? Eu aprendi, assim, com ele a gerenciar mais o tempo, não perder tanto tempo programando e planejando coisas que tu não vai ter o controle. Isso é certo. Eu aprendi também a estar mais no presente, né? Então, quando eu tô aqui, né? Claro que a gente se perde muitas vezes, mas muito melhor do que eu já fui, com certeza. E esse tempo que tu falou, esse tempo para ele, quando tu estava na gestação, também dava esse tempo de conversa com ele? Sim, sempre. Todos os dias tinha essa necessidade de estar ali, de estar mais acomodado, mais... Né? Exclusiva para. Essa... Milena, como é que tu trabalha também além de ser mãe, também trabalha com gestantes, né? Sim. Criar redes é importante, ter suporte, né, da família é importante, como é que é? Por isso que é uma fase que a mulher também precisa de muita ajuda, né? De muito amor também, além de ela dar amor, ela também precisa de amor, né? Sim. É um momento de extrema importância de ter tudo isso. Eu trabalho diretamente, né, o meu trabalho diretamente, individualmente, é com a hipnose, então eu faço todo um planejamento com a gestante de como ela quer que o parto aconteça, quais são as emoções que estão perturbando ela durante a gestação. Então, se trabalha o medo da dor, o medo de morrer, o medo de... Enfim, todos os medos que estão atrapalhando ela de seguir o plano que ela gostaria que ela acontecesse. Viver essa fase da melhor forma possível. Independente da escolha dela de parto, para ter uma gestação mais conectada com esse momento, não ficar assim, perdendo tempo, né? Vivendo a crença dos outros ou ouvindo os medos dos outros, né? O relato que a gente escuta
escuta tem isso, né? Tem os traumas que o outro viveu e medo que a gente viva eles, aquilo né? aconteceu comigo também, né? Então a gente reproduz pro outro o nosso medo, né? Se eu tive um parto doloroso, eu vou dizer, não tenha parto normal porque é horrível. Então, a gente faz um controle disso tudo, assim, né? Dentro da medida do possível, porque um controle total não existe, né? A gente não tem controle de nada. Mas a gente dá uma educada, assim, nos nossos sentimentos. É um trabalho muito bonito. E no Instituto, a gente tem apoio ao puerpério, tem rodas de grupo de puerpério, tem todo o acompanhamento para gestação e parto, tem dança de gestante. Então, assim, esse momento, sabe, de tu aproveitar ele no máximo. E depois, né, antes, durante e depois. Antes, em toda a preparação, se munir de informação de qualidade, sabe? Entender por que não é mais indicado passar bucha no peito. Por que um parto natural, seja hospitalar ou domiciliar, é mais indicado. Então, tudo isso tem no Instituto. Helena, quando tu falou, a vereadora Denise comentou, né, que a mulher fica sensível e tal, dá vontade de chorar. E às vezes é bom que essa emoção aconteça, mas às vezes também tem que ser administrada. Existe formas de administrar, às vezes, essa, né, emoção. E também, eu não sei se é mito, a questão das náuseas, do mal-estar, do vômito. Não, é real. É real? Sim, tem muitos... depende da mulher, né? Tem mulheres que ali, os primeiros 3 meses, tem muita náusea. Tem mulheres que vão até mais, tem mulheres que vão até o fim da gestação, né? A gente ouve relatos de... Cada experiência é uma. E o que é legal é que a gente pode trabalhar as coisas que estão te limitando. Então, assim, eu tenho uma ansiedade, né, do bebê nascer que, sei lá, tá me tirando sono, eu tô tendo insônia, não tô aproveitando, porque essa ansiedade tá me tirando do foco. Não sei se ele vem direitinho, às vezes tem isso também, né? A gente cria essa idealização. É a expectativa, né? Tentar controlar o incontrolável. Eu não sei se ele vai vir direitinho. E o que é direitinho? Né? Se ele vir sem um dedinho, direitinho, né? Então, assim, tudo isso é olhado, né? Com as técnicas, se chama hipnobirthing. É uma especialização, digamos assim, da hipnose, da hipnoterapia. E é muito legal. A gente trabalha tipo Divertidamente, aquele filme, sabe? Então, assim, uma sala com todos os controles das tuas emoções. E é muito bacana porque é real. Tem mulheres que viram o bebê, né? A nossa mente controla o nosso corpo. Existem as doenças psicossomáticas e tal, né? Então, a nossa mente realmente controla o corpo. E para orgânico e para adoção também? Sim, claro. As duas. Claro, sim. As emoções, às vezes a expectativa é ainda maior, porque o tempo é maior, às vezes, né? Então... Eu acho que, então, o que a gente pode concluir é que a mulher precisa estar em equilíbrio para isso também poder criar um filho, que não é nada fácil nos dias de hoje. Sim. Então, é bom ela estar em equilíbrio desde a gestação. Minha filha, não tem como estar em equilíbrio. Tu vai perder o equilíbrio. Acho que tentar se munir de uma boa rede de apoio para quando tu perder o equilíbrio, ter onde se amparar. Acho que isso é o principal. Eu acho que tem muito assunto aqui. Pedidos de socorro. Infelizmente, nós estamos encerrando o programa de hoje. Infelizmente, porque eu acho que esse assunto, né, tem muita coisa para explorar. Mas vamos acabar agradecendo muito a presença da Milena, da vereadora Denise, da Vânia comigo, aqui apresentando. E contamos com essa audiência no nosso próximo programa. E se tiver alguma sugestão ou algum comentário, pode fazer através do e-mail rp@camaracaxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3066-3872. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.